Vou pedir a vocês agora que assistam um vídeo para início de conversa. Esse vídeo ele tem apenas 6 minutos. Ele é sobre o sistema de ensino e a KGB, Teoria da Subversão aplicada ao Brasil. Pela palestra original de Yuri Bezmenov, de 1983. O processo de subversão socialista ele é dividido em 4 fases. Na primeira fase, ela leva de 15 a 20 anos e as ideias que são atacadas é a religião, educação, mídia e cultura. Na área da religião, o método empregado é politizar, comercializar, descaracterizar. O resultado vai ser o desapego à vida. Na área da educação, o método empregado seria a permissividade e o gramscismo. E o resultado é a ignorância. Na área da mídia, o método empregado seria o monopólio, manipular, desacreditar e o resultado é a desinformação. Na área da cultura, é falsos heróis, novos modelos morais e o resultado, massificação e vício. Falando de estrutura de poder, a lei e ordem. O método empregado para a subversão seria a imoralidade do legislativo e o resultado, descredibilidade. Na sociedade, a confusão entre direitos e deveres e o resultado, irresponsabilidade. Na área da segurança, apologia ao crime, relatividade moral e o resultado, violência. Política interna, promoção de antagonismos e a desunião. Na área chamada vida, que envolve família, população e trabalho, o método empregado para a subversão seria a fragmentação da família e o resultado, ausência de lealdade. Dentro desse tópico vida, o item população, o método empregado para a subversão é o deslocamento migratório e urbanização e o resultado, alienação. O outro tópico é o referente ao trabalho. O método empregado é sindicatos contra a sociedade e o resultado, vitimização. Agora vamos passar para a segunda fase, que é a de desestabilização. Ela leva de 2 a 5 anos. Aí as áreas que são atacadas é a área do poder, economia e mídia. Na estrutura de poder, órgãos artificiais na sociedade e o resultado seria a erosão do governo. Na área da economia, o método empregado é a radicalização do processo de negociação e o resultado, confronto constante. E na mídia, o método empregado para a subversão seria posição oposta à sociedade e o resultado, alienação. Bom, na fase final, na quase final da fase, levaria de 2 a 6 meses, que seria o estado de crise, Órgãos artificiais estabelecidos anteriormente reivindicam direito ao poder. Contam com respaldo nas demais ações cumulativas precedentes. Sociedade não funciona mais produtivamente. Governo entra em colapso, população demanda solução. E o resultado disso é intervenção estrangeira ou guerra civil. E o resultado final, a convergência de intervenção estrangeira e guerra civil seria normalização, eliminação ou ostracização, deixar no ostracismo, os responsáveis pela desestabilização e crise, consolidação do Estado socialista, estabelecimento de nova elite burocrática. Enfim, para compreender o processo do pensar certo e a influência do material didático nesse contexto, necessitamos de outros saberes, que sem eles, tudo o que será dito com relação ao material didático distribuído nas escolas terá sido em vão. Então, do que efetivamente estamos falando? Nós estamos falando de família, escola, trabalho, Estado e nação.
O que a gente leva por toda a vida? A família é a primeira instituição da humanidade, a base que educa e orienta. A escola ensina as diversas áreas do conhecimento. O trabalho proporciona experiência ao indivíduo, é onde ele aplicará os saberes, descobrirá novas formas de trabalho e se desenvolverá, gerando valor para si e para a sociedade. O Estado, entidade política e geopolítica consolidada, submetido às vontades do povo, promove a lei e a ordem para que todos esses organismos funcionem em harmonia. A nação é formada pelas unidades da federação, estados e municípios, com seus feitos, costumes e valores em comum, o que chamamos de povo, e nunca é demais lembrar o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Sabemos que a sociedade funciona em grupo de pessoas. Juntar pessoas, trabalhar e aprender em grupo, criar conhecimento em grupo. Cada organismo com suas metas e ações sinérgicas, com um forte sentido de cooperação. Todos esses organismos, família, escola, trabalho, Estado e nação, cooperam entre si, cada qual com seus planejamentos e metas. O resultado final esperado é o progresso de todos, mas simplesmente crescer, aumentar os índices de crescimento, como o Produto Interno Bruto, o PIB, e o Produto Nacional Bruto, o PNB, não é o suficiente, na verdade, né? É importante crescer com qualidade, obter um desenvolvimento econômico, formar cidadãos livres, com capacidade de trocar experiências, ideias, adquirir sinergia e, por fim, um ser consciente de sua função dentro de um determinado grupo. O indivíduo ele só é entendido e consegue resolver seus problemas dentro de um contexto. E esse contexto justamente é a família, escola, trabalho, Estado e nação. Vocês se lembram que eu comentei no início, em 1964, enquanto os militares ocupavam o poder, as ideologias ocupavam as escolas. E aqui vale a pena comentar um alerta que o filósofo professor Olavo de Carvalho vem alertando há muitos anos a respeito de Augusto Comte, que muitas vezes não é estudado nas escolas, mas o Augusto Comte foi o que cunhou o termo, a frase que tem na nossa bandeira: ordem e progresso, amor por princípio e a ordem por base. Por volta de 1700, Augusto Comte, filósofo fundador da sociologia, movimento positivista do século XIX, estudo sistêmico da sociedade através das ciências naturais. Busca explicar a sociedade através de métodos científicos, teológicos, metafísico e positivo. Agora chegamos na fase que vamos voltar um pouco no tempo para que possamos entender como chegamos a essa situação em que vivemos hoje, com baixos índices de crescimento e desenvolvimento, por vezes flertando com o caos, aceitando as imposições do Estado quando deveria ser o contrário: maus alunos, maus professores, monopólio da informação, dissolução da família e, em muitos casos, até a negação do Criador. Como isso é possível em um país 95% da população cristã? É exatamente isso que buscamos entender, as raízes do problema, com um documentário muito bem elaborado do Congresso Brasil Paralelo. A maior parte dos prints e textos a seguir foram retirados do próprio documentário. Ao final desse documentário vem a indicação de um trecho do vídeo Pátria Educadora, no tempo 1.4, uma análise de vários itens da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Só depois de absorver todo esse conhecimento é que podemos fazer uma análise do material didático distribuído nas escolas, que dizem seguir à risca a BNCC. Em seguida, vem a conclusão da análise e logo após a indicação de um outro documentário esclarecendo a relação entre China e suas empresas espalhadas pelo mundo. Inclusive, há algo sobre a plataforma Zoom, como já comentado anteriormente. E, finalmente, o envolvimento da mídia com o Partido Comunista Chinês. Ok, pessoal, chegamos ao final. Ainda tem bastante coisa para a gente comentar. Muito obrigado a todos, até a próxima parte. Fiquem com Deus.